Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma reunião, Senhor, mais uma palavra, Senhor, que podemos ruminar, ó, o falar que o Senhor tem nos dado nessa era. Senhor Jesus, o Senhor tem nos edificado, o Senhor nos trazido vida, direção. Senhor Jesus, tem mudado a nossa história. Ó Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a caminhar, Senhor, debaixo desse falar, Senhor, até a sua vinda. Senhor, nós queremos amar a sua vinda. Senhor, libera o nosso espírito. Senhor, nos leva a te tocar nessa noite. Senhor, desfrutar o Senhor, Senhor, de uma maneira nova. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Jesus é o Senhor. Amém. A mensagem dessa semana, ela está no Alimento Diário. Nós ainda estamos no tema Igreja, coluna e base da verdade. A igreja, ela é a coluna e a base da verdade. Deus é a verdade e essa verdade está contida na igreja. Senhor Jesus. E a série do Alimento Diário é Combater o Bom Combate. Senhor Jesus, fala para o seu irmão para combater o bom combate. Combater o bom combate na fé. Nós temos uma carreira, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a mensagem dessa semana é a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Vamos falar juntos? A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Agora vamos tirar a obra e vamos falar a minha vida. A minha vida é administrada pelo Espírito. Senhor Jesus. Irmãos, essa tem que ser a nossa realidade. A obra de Deus, ela é administrada pelo Espírito. Mas a igreja é administrada pelo Espírito. Mas para eu estar debaixo dessa direção, a minha vida, pessoalmente, irmãos, precisa ser administrada também pelo Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Atos, nós começamos a ver aqui o início, né, da igreja, e a igreja ela já começou com o Espírito conduzindo, né, a igreja. Irmãos, quando o Senhor ele morreu na cruz, ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele ficou ali 40 dias, 40 noites, falando das coisas concernentes ao reino aos discípulos. E ele pediu para que os discípulos ficassem ali, Atos 1, versículo 8, né? Senhor Jesus. Atos 1. Aqui no versículo, vamos ler a partir do 6, fala assim, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Jesus. No versículo 9 fala, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu seus olhos. Então, o Senhor, ele ressuscitou, aleluia. E ele ali ficou 40 dias falando aos discípulos, e as suas últimas palavras foi, fica em Jerusalém que vocês vão receber um poder. Esse poder, irmãos, a tradução de poder aqui é dínamos. Essa dinamite é o Espírito Santo. É o Espírito que foi prometido, né? Senhor Jesus, esse Espírito é o que tinha sido prometido no Velho Testamento que Deus ia dar para nós.
que Deus ia dar para o homem, Senhor Jesus. Mas ele foi ascenso aos céus. E ali os discípulos permaneceram em Jerusalém orando, esperando o Espírito. E no capítulo 2, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A partir do versículo 1 fala: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, esse vento impetuoso, Senhor Jesus, a palavra Espírito significa sopro, né? É o pneuma, esse vento, o Espírito encheu toda a casa. Senhor Jesus, irmãos, que o Espírito encha todo esse local de reuniões. Essa noite, o Espírito precisa nos encher. Nesse dia, eles estavam esperando esse Espírito, esse poder, esse dínamos, e esse Espírito encheu toda a casa. Ó Senhor Jesus! E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Irmãos, aqui fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Senhor Jesus, o Espírito que tinha sido prometido, agora entrou para dentro do homem. O que é a igreja, irmãos? A igreja é o homem com a vida de Deus dentro dele. Esse Espírito que é a vida de Deus entrou para dentro do homem. E esse Espírito entrou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Aqui foi gerada a igreja, né? Aqui o Espírito entrando para dentro do homem gerou a igreja. Que Espírito é esse, irmãos? Esse Espírito é o que está lá em João 14, né? João 14, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João 14, versículo 16. Fala assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Ele rogou ao Pai e enviou outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com eles ali? Era Jesus. Mas ele fala, ó, agora ele está convosco, mas um dia ele vai estar em vós, dentro de vós. A palavra em, ela no português é dentro, né? Então, esse outro Consolador é o próprio Cristo, Jesus, como o Espírito, que entrou para dentro do homem. Senhor Jesus. Irmãos, no Velho Testamento, Deus ele agia exteriormente ao homem. Mas quando veio Jesus, o próprio Filho, né, era a expressão exata de Deus. Então Deus estava andando no meio dos homens, cheio de graça e de verdade, é ou não é? Mas, quando Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, Deus mandou o Espírito para dentro de nós. Esse Espírito é o próprio Cristo glorificado, que entrou para dentro de nós, que gerou a igreja. Eu e você, nós fazemos parte da igreja. Se tirar o Espírito, irmãos, não tem igreja. É o homem vazio, o homem sem a vida de Deus. É o homem destinado ao lago de fogo. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, algo entrou para dentro de nós. Nós testificamos isso na nossa experiência. Que quando nós cremos, invocamos Jesus, esse Espírito soprou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo
2, no versículo 17, aqui fala da profecia de Joel que se cumpriu nesse dia, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. O versículo 21 fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ó Senhor Jesus! Aqui mostra que Jesus ressuscitou. E esse Espírito, quando nós invocamos o nome do Senhor, esse Espírito nos salva, né? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Filho, ele fez a obra. E aqui mostra, né? No versículo 32 fala, ó, a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse versículo final aqui é o Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, por estrado dos teus pés. Na versão King James atualizada, o Salmo 110 fala: assenta-te à minha direita e aguarda, que eu colocarei os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então, o Filho, ele ascendeu aos céus e está à destra do Pai. E ele está aguardando o Pai fazer uma obra por meio do Espírito. O Espírito foi enviado para trabalhar na igreja, e a igreja com o Espírito vai dar esse descanso para o Senhor. Vai fazer essa obra de entregar todos os inimigos de Deus. Senhor Jesus, todos os inimigos de Deus estarão debaixo dos pés de Cristo. Mas quem está fazendo essa obra? A igreja. A igreja por meio do Espírito. Efésios 1, nós não vamos ler. Efésios 1, 21 fala que ele colocou todos os seus inimigos por debaixo dos teus pés. E para ser o cabeça, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a obra de Deus agora, ela é feita por meio do Espírito que está dentro do homem regenerado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o Filho está guardando essa obra. O Espírito preparar a igreja como a noiva e como a guerreira. Ó Senhor Jesus, eu e você estamos sendo preparados para ser essa noiva ataviada para casar com Cristo e para ser essa guerreira para dar descanso ao Senhor. Senhor Jesus. E quem está fazendo isso em nós? Quem está ataviando? Quem está preparando? Quem está lavando, né? Trabalhando o nosso ser? É o Espírito. E esse Espírito está em mim e em você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui em Gênesis, vamos falar, é rápido, né? Gênesis 24 mostra essa figura, né?
que quem está preparando a noiva para o filho é o Espírito. Gênesis 24, tem uma situação aqui que Abraão, ele pede ao seu servo mais antigo da sua casa para ir na parentela dele, na cidade de origem dele, trazer uma noiva para seu filho Isaque. Senhor Jesus. Aqui a gente vê uma figura, né? Abraão, ele é representado pelo Deus Pai, o Filho que fez todas as coisas, que cumpriu todas as coisas, ele está aguardando. Ele está aguardando a noiva ser preparada para o casamento. E quem foi enviado para trazer essa noiva? O Espírito, que é o servo mais velho. Então nós vamos ler aqui, né? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. O Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Irmãos, tudo que Deus tem, tudo que Deus é, está no Espírito. Senhor Jesus, eu posso tocar em tudo, em todas as riquezas de Deus, por meio do Espírito que está dentro de nós. Senhor Jesus, disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Senhor Jesus. Aí ele foi na parentela dele e achou ali uma moça, né, chamada Rebeca. E aqui no versículo 16 fala assim, olha, ele chegou na sua parentela, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala que a moça era muito formosa. Em Cântico dos Cânticos 6:10 fala que essa noiva é muito bela, né? Muito formosa. Ó Senhor Jesus. E aqui fala que era virgem, né? Pureza, irmãos. O Senhor olha para nós assim, a igreja, irmãos, é maravilhosa. O Senhor, Ele ama a igreja. Quando Ele olha para a igreja, Ele até suspira, né? De amor, de tanto que Ele ama a igreja, de tanto que Ele nos ama. Senhor Jesus. E aqui fala que essa moça era virgem, a pureza de coração, né? Irmãos, que o Senhor guarde o nosso coração. Primeira, vamos guardar aqui rapidinho. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11, 2. Eu vou só citar, né? 2 Coríntios 11, 2 fala que o Senhor, Ele... vamos ler lá, né? Melhor. O zelo de Deus. Senhor Jesus. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Senhor Jesus, o Senhor está nos preparando como uma virgem pura, irmãos, que só tem olhos para o Senhor, que só vê o Senhor, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, nós estamos numa era, numa data que o nosso coração precisa se voltar totalmente para o Senhor. O Senhor está mostrando os seus sinais que Ele está voltando, né? E Ele quer achar sua esposa adornada. Ele quer achar sua esposa preparada. Ó Senhor Jesus, que isso possa queimar o nosso coração, irmãos. Encher o nosso espírito, né? Senhor Jesus. E aqui mostra que essa questão de vida, né? Ela tinha ela era formosa, coração puro, e ela encheu o seu cântaro e subiu. Ou seja, era alguém que também, além da vida, ela tinha a questão da obra, né? Nós temos visto isso, né? Que não adianta somente desfrutar, mas tem a questão da obra.
Não também é só fazer. Eu preciso ter uma vida com Deus, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui em Gênesis, no capítulo 60, no Gênesis 24, versículo 60, no versículo 60, os irmãos de Rebeca abençoam, né? Fala assim, ó, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Senhor Jesus, a bênção aqui para Rebeca, que representa a igreja, é que ela seja mãe de milhares, e que a descendência dela possuísse os inimigos. Aqui é dois aspectos, irmãos. A questão de pregar o evangelho, de multiplicar. Irmãos, nós não podemos perder tempo, né? E a questão de ser esse exército, né? Hoje nós precisamos pregar o evangelho. Mas naquele dia, no casamento, Apocalipse 19 mostra o casamento, né? O casamento ali do cordeiro com a sua noiva. E após o casamento há uma guerra. O Senhor, ele precisa de uma noiva guerreira. Senhor Jesus, que quer fazer a vontade dele nessa terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e isso, irmãos, a gente vê aqui que Rebeca, ela saiu da parentela de Abraão. A igreja, irmãos, também, ela é algo que veio de Deus. Adão, quando ele estava ali, e ele viu todos os animais, ele não via alguém que fosse a sua auxiliadora, o Senhor fez ele cair um pesado sono, e do seu lado, da sua costela, ele edificou uma mulher. Ele edificou uma mulher que foi a sua auxiliadora, né, Eva. Aí, quando ele viu, ele falou, esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Senhor Jesus, quando o Senhor morreu na cruz, irmãos, do seu lado ali, um soldado feriu o seu lado e saiu sangue e água. O sangue foi para a purificação dos pecados. Mas a água é a vida de Deus, irmãos, que fluiu dele e entrou para dentro de nós. Então tem algo de Deus em nós, que é essa vida, que é o Espírito. Senhor Jesus. Irmãos, esse Espírito, ele está dentro de mim. Fala assim, irmãos, esse Espírito está dentro de mim. É a vida de Deus que entrou para dentro de você, quando você creu. Senhor Jesus. E esse Espírito, irmãos, ele administra toda a obra de Deus. Ele administra toda a obra de Deus. E quando a gente vê Atos, a gente começou aqui, né? Que esse Espírito, ele desceu como esse dínamos, né? Essa dinamite, esse poder, e ele encheu os discípulos. Ó Senhor Jesus. E aqui a gente começa a ver os atos do Espírito por meio dos apóstolos. Os apóstolos começam a ser conduzidos pelo Espírito. Atos 13, no versículo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui mostra a igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia foi os primeiros irmãos que foram chamados de cristãos. Senhor Jesus, eles viveram tanto no Espírito, eles viveram tanto em Cristo, que as pessoas viam Deus no viver deles, viam Cristo no viver deles. E ali fala, ó, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo.
Ali eram os irmãos tendo comunhão, profetas, mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Senhor Jesus, olha aqui, irmãos, que coisa rica, que prático é isso aqui. Aqui mostra que eles estavam exercitando o Espírito, orando, jejuando, na comunhão ali, servindo a igreja, servindo os irmãos. E ali, esses irmãos, Senhor Jesus, esses 5 irmãos, na comunhão, o Espírito falou. Mas o Espírito desceu do céu? O Espírito desceu, abriu assim o lugar e saiu uma voz do céu? O Espírito está aonde, irmãos? O Espírito está dentro de nós. O Espírito estava dentro deles. E o Espírito dentro deles ali, irmãos, eles começaram a exercitar o Espírito, servindo a igreja, orando, invocando o nome do Senhor, falando e cantando os hinos. Senhor Jesus, a ponto de um ter falado, ó, vocês precisam pregar, sair para pregar o Evangelho. Os profetas e mestres, né? E aí os outros confirmaram, amém. O Espírito que estava dentro deles falaram, é isso aí. O Espírito está confirmando. Senhor Jesus, não é assim que acontece no nosso meio, irmãos? Quando nós recebemos a palavra do Senhor, dentro de nós, do nosso espírito, essa palavra é testificada. Senhor Jesus, como a palavra de Deus, como o sopro de Deus, como o Espírito está falando. Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós precisamos estar exercitando o nosso espírito. O Espírito quer nos enviar, o Espírito quer falar a nós. Mas se eu não estiver exercitando o Espírito, eu não vou ouvir o falar de Deus. Aqui, irmãos, os irmãos entre eles ali, eles estavam sendo unânimes. A unidade do Espírito apareceu, porque eles deixaram o ego, deixaram as opiniões, deixaram a carne e eles desfrutaram do Espírito. Talvez uns iam falar ali, irmãos, não, mas Barnabé é um irmão que tem vários talentos. Barnabé não pode sair da igreja em Antioquia, ele tem que ficar. Não, Barnabé é um irmão que fala a palavra, ele explana a palavra perfeitamente. Não, ele também não pode ser enviado. Mas ali, irmãos, não teve opinião humana. Não teve opinião. O Espírito falou por meio de um deles, e ali o Espírito que estava dentro dos outros testificou. Porque eles estavam no Espírito. Eles estavam negando a vida da alma, negando as opiniões, exercitando o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, às vezes os irmãos dão um parecer para nós, né, uma direção para nós. E ali a gente não concorda. Mas por quê? Nós não estamos exercitando o Espírito. Se nós exercitarmos o Espírito, nós vamos ser unânimes com os irmãos. Senhor Jesus, sair para a pregação do Evangelho, nós vamos ser unânimes. Senhor Jesus, sair para praticar comportagem dinâmica, comportagem de 1 hora, sim, amém. Senhor Jesus, ofertas, sim, amém. Irmãos, então a questão não está no Espírito, está no eu estar exercitando o meu espírito, negando a minha vida da alma. Senhor Jesus, se eu deixar, irmãos, meu sentimento de lado, meu ego de lado, eu vou ouvir o Espírito. Senhor Jesus, aqui, irmãos, eles ouviram o Espírito. Puxa vida, irmãos, nós precisamos tocar nesse versículo. Olha, disse
o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Não é um calafrio que você vai ter, não é um arrupio na coluna, mas quando você exercitar o Espírito, você vai falar, o Espírito falou, separai para mim agora, separai agora, Paulo e Barnabé, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ouvir o Espírito que administra a igreja. Não foi a opinião de Lúcio de Cirene, não foi a opinião aqui de Manaém, que era colasso de Herodes, né? Tinha uma posição, esse Manaém tinha uma posição, não é? Posição elevada, politicamente, mas ali a posição dele, a classe social, irmãos, não falou. Níger aqui, ó, Níger, talvez era Simeão por sobrenome Níger, talvez alguém que era africano, né? A etnia, a tribo, a raça, nada ali, irmãos, impediram deles serem unânimes, porque eles estavam exercitando o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, vamos ouvir o falar de Deus, vamos ouvir o Espírito. Deus está falando abundantemente para nós nessa era, irmãos. O Espírito está caminhando, né? Como essa cortina de fumaça, como essa cortina de fogo, como essa nuvem, né? Ali, igual no Velho Testamento, ali em Números, quando a cortina de fogo e a nuvem conduziu o exército de Israel, hoje o falar de Deus, o falar profético, tem conduzido a igreja. Senhor Jesus, e eu preciso estar, irmãos, esvaziado. As minhas opiniões não podem prevalecer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Irmãos, eles não pensaram que foram enviados. Eles podiam chegar em Chipre e falar, quem enviou vocês? Foi o Manaém, o Simeão, o Níger. Não, eles foram enviados pelo Espírito. Eles tinham essa clareza, irmãos. Irmãos, quem trouxe você aqui hoje à noite? Quem trouxe você para a igreja? Foi seu pai? Sua mãe? Foi seu marido? Sua esposa? Foi seus filhos? Foi o Espírito, irmãos. Creia nisso. A misericórdia de Deus nos alcançou por meio do Espírito. Senhor Jesus, nós somos conduzidos pelo Espírito, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, né? E ver como Deus vê, né? Os olhos, a gente vê não essa parte física, né? E vê o espiritual, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e aqui, a Bíblia é muito econômica nos detalhes. E essa mensagem, nessa semana, ela é cheia de detalhes, né? Cheia de pepitas de ouro que o irmão escavou para nós, para mostrar para nós detalhes importantes de como o Espírito conduziu os apóstolos. Nós vamos tentar falar alguns, né? Aqui, irmãos, começa com a saída deles, começa com Saulo, com Barnabé e Saulo. Separai para mim agora Barnabé e Saulo. Mas chega num ponto, Senhor Jesus, chega num ponto que a ordem muda. Aqui, antes disso, no versículo 13 ao 16, do 13 ao 16, fala assim, ó, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge de Panfilha,
João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: Irmãos, se tens alguma palavra de exortação, de consolação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão silêncio, disse. Até aqui. Então aqui, irmãos, quando nós nos dispomos a servir o Senhor vai destacar em nós os dons. Senhor Jesus. Aqui Paulo ele se dispôs a sair. E quando ele saiu, o Espírito destacou um dom dele, que é o dom da palavra. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, cada um de nós, se dispor a servir a igreja, servir os irmãos no Espírito. Aí o Senhor vai destacar o nosso dom. Cada um de nós, o Senhor deu o dom. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 13, no capítulo 13, no 43a e o 46, falou assim, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, até aqui. Aí o versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, né? Até aqui também. Então aqui, irmãos, a saída foi Barnabé e Saulo. Mas o Espírito, ele inverteu a ordem. Quem começou a liderar foi Paulo e depois Barnabé. Senhor Jesus. Irmãos, quem coordena a igreja não é o homem. Quem coloca, quem levanta os presbíteros, quem levanta os irmãos para nos conduzir, é o Espírito. Aqui foi levantada uma situação que Barnabé era o irmão mais experiente na igreja, tinha mais anos de vida da igreja, cuidou de Paulo, né? Ele cuidou por 1 ano de Paulo ali em Antioquia. E com o tempo, Paulo ele foi colocado à frente da obra. E Barnabé ele não se importou com isso. Barnabé ele viu a ordem do Espírito e ele não ficou com ciúmes, ele não ficou com ego, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele foi simples. Ele viu que Deus tinha colocado Paulo à frente. E ele teve a simplicidade de aceitar. Irmãos, nós precisamos ser essas virgens puras, né? Essa virgem pura que tem os olhos de simplicidade. O Senhor, ele coordena a igreja. O Senhor, o Espírito, ele administra do jeito que ele quer e do jeito que é melhor para a edificação da igreja. Paulo era alguém que falava vários idiomas, muito capaz, né? Mas Deus teve que jogar ele do cavalo, colocar ele ali 1 ano servindo em Antioquia, para depois preparar ele para a obra. E no momento adequado, o Senhor destacou ele para a obra. E Barnabé não viu problema nisso, irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ter pureza de coração, né? Na igreja não é a questão de estudo, a igreja não é a questão de posição social. O Senhor, ele coloca à frente quem ele quer, por meio da vida, né? Quanto mais a vida cresce, quanto mais exercita o Espírito, quanto mais o Espírito é exercitado, mais nós parecemos com o Senhor. E essa liderança, ela vem da vida de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser simples, né? Ó Senhor, nos dá essa simplicidade, né? De ver o seu arranjo na igreja. Senhor Jesus. Irmãos, e esse para mim é um dos pontos mais fortes que eu vejo, assim, se o Senhor nos der graça, a gente gastar mais tempo, que na primeira viagem, quando
os irmãos depois olhem nas suas Bíblias aí, o mapa da primeira viagem. Ele faz uma curva, mas antes da curva tem um desvio. Ele vai... Paulo, antes de circular a primeira viagem, ele vai para Icônio, Listra e Derbe. Essas 3 cidades são cidades da Galácia. E aí a gente sempre passou despercebido disso aqui e nunca viu por que Paulo ele foi para a Galácia, nessas 3 cidades. E aqui o Senhor deu uma luz para nós, né? Ele foi por causa de uma enfermidade. Gálatas 3, 4:13. 4:13. Gálatas 4:13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Senhor Jesus, então ele pregou o Evangelho nas igrejas da Galácia por causa de uma enfermidade física. Aqui no 14 fala, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi muita tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo, como o próprio Cristo Jesus. Aqui fala que provavelmente ele teve um problema de vista nos olhos, que eles falam que eles queriam dar os próprios olhos para Paulo, né? E ele fez esse desvio, versículo 15, né? Que é feito, pois, da vossa exultação, pois o dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha só, ele teve essa enfermidade nos olhos e parece que não estava muito bonito, mas isso não o impediu, de os Gálatas ali, o pessoal dessas cidades, ouvirem Paulo. E ele foi ali provavelmente para receber uma ajuda médica. Irmãos, quem estava em Derbe e Listra? A família de Timóteo. Eunice, sua mãe, a sua avó Lóide e Timóteo. Senhor Jesus, irmãos, se não estivesse essa enfermidade nos olhos, ele não iria para a Galácia. Os irmãos podem ver nos mapas seus aí, é uma curva, aí mostra um ponto assim de fora da curva, que é o arranjo do Espírito. Irmãos, ele não murmurou, porque ele saiu da curva, né? Saiu da rota, ele não reclamou. Ele teve a oportunidade de pregar aos Gálatas ali o Evangelho, por causa da enfermidade deles. Vamos ler lá, 2 Timóteo, quer ver? 2 Timóteo. Olha aqui. E ele falou, ó, tu porém, a partir do 10 fala assim, ó, tu porém tens 3:10. 2 Timóteo 3:10. Tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Irmãos, muitos sofrimentos, ali perseguições, Senhor Jesus. E nessa situação, irmãos, de enfermidade, ele pregou o Evangelho para a família de Timóteo, para Timóteo. E quem era Timóteo, irmãos? Timóteo, depois, na segunda viagem, passou a ser o seu principal cooperador. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 19.
olha, irmãos, se ele não tivesse tido essa enfermidade, olha quem que ele perderia. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo que eu tenha visto a minha situação. Irmãos, Timóteo era alguém cúmplice de Paulo. Paulo não conseguia enviar outra pessoa que tinha o mesmo sentimento dele, o mesmo falar, o mesmo coração, que não fosse Timóteo, para a igreja ali em Filipos. E isso, irmãos, foi tudo por causa de uma enfermidade nos olhos. Ele ganhou Timóteo. E Timóteo foi o seu cooperador por todo o resto da sua vida. Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos, irmãos, reclamar, murmurar dos arranjos divinos que o Espírito faz na nossa vida. Senhor Jesus, às vezes nós não entendemos porque nós passamos por enfermidades, às vezes nós não entendemos as situações que nós estamos vivendo, situações às vezes de escassez, situações de problema, às vezes, psicológico, situações de angústia, enfermidades, perca de entes queridos. Irmãos, tudo é o arranjo do Espírito. O Espírito, ele governa a igreja, irmãos. Nós precisamos perceber isso. Irmãos, imagina se Paulo ele não tivesse tido essa doença. Nós não teríamos 1ª e 2ª Timóteo. Muitas das cartas aqui nós não teríamos também, porque várias delas foi levada por meio de Timóteo. Muitas das cartas das igrejas. Nós não teríamos como falar que a igreja é a coluna e base da verdade. Senhor Jesus. Irmãos, então, tudo que está acontecendo na sua vida, irmão, creia que é o arranjo divino. Às vezes, por mais desesperador que seja, irmãos, creia que Deus está no trono. Irmãos, João, em Apocalipse 4, alguém falou com ele estava no Espírito, e quando ele se virou, ele viu alguém no trono. Então, o Filho, Deus está no trono. Senhor Jesus, Ele é Rei e Senhor, e o Espírito está governando todas as coisas, irmãos. O Espírito é esse que está administrando a vida, dispensando a vida de Deus para nós. E às vezes nós precisamos passar por algumas situações para o Senhor nos ganhar. Irmãos, não é fácil, ouvir isso. Mas essa é a pura verdade, irmãos. Nós precisamos estar atentos ao arranjo divino e não reclamar, não murmurar, agradecer ao Senhor por tudo que nós estamos passando. O Niltinho até me lembrou desse versículo, É o versículo que mais encaixa, e eu estava esquecendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus, irmãos, não vamos murmurar. O que você está passando, aquilo que o Senhor permitiu você passar, é para cooperar. É para cooperar. O Senhor, Ele quer nos ganhar. Ele quer ganhar alguém. Senhor Jesus, irmãos, nessas situações, às vezes, situações negativas, alguns lugares você não estaria
mas pelo fato de acontecer algo negativo, você vai para aqueles lugares, né? Hospitais, velórios. E ali, irmãos, as pessoas estão carentes da palavra. E você pode orar por elas, você pode levar a palavra de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, deixa o Espírito agir por meio de você. Se você, às vezes, está no trabalho, às vezes você, puxa, eu não suporto esse trabalho, eu não suporto esse lugar. Creia que você foi enviado, né? Você está ali porque você foi enviado. Às vezes você foi para uma casa que você não queria estar ali, mas o Senhor está te enviando. O Senhor quer trabalhar o seu ser e também quer usar você para pregar o Evangelho para as pessoas. Senhor Jesus, irmãos, tem que sair da nossa boca. Posso orar por você? Eu quero orar por você. Eu quero falar do Senhor para você. Se Paulo ele tivesse sido limitado, irmãos, por causa dessa doença, e ele não tivesse tido essa doença, com certeza nós não teríamos Timóteo, a pessoa de Timóteo. Quantas vezes o Senhor fez um arranjo na sua vida para trazer você de volta para Ele? Quantas vezes o Senhor fez um arranjo no seu viver para que você veja o Senhor de uma maneira clara, para que eu possa me voltar mais ao Senhor, né? Irmãos, tudo coopera. Senhor Jesus, tudo coopera, irmãos. E às vezes a gente acha que são as coisas positivas, né? Mas muito mais as negativas. Paulo, ele falava que ele se gloriava muito nos sofrimentos, né? Ele se gloriava muito mais nos sofrimentos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos crer a partir de hoje, irmãos, que quem administra a igreja, quem administra a minha vida, é o Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Se Paulo não tivesse tido esse sofrimento, ele não ia ter um cooperador igual a Timóteo. E a única pessoa que assistiu Paulo ali até o final da vida foi Timóteo, né? Por causa desse sofrimento nos olhos, ele teve alguém que ficou com ele até o final da sua vida. Senhor Jesus, Atos 16, essa aqui é uma situação também, eu creio que, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Atos 16, o versículo. Aqui, irmãos, na segunda viagem de Paulo, né? Esses versículos aqui, ele mexe conosco, né? Porque o Senhor ele não queria que pregasse o evangelho numa cidade, numa região. Olha só, irmãos. E percorrendo a região frígio-gálata, 16:6, Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha aqui, irmãos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Irmãos, eles queriam ir para Mísia, para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Depois eles foram para Bitínia, mas o Espírito também não permitiu. Senhor Jesus, está vendo, irmãos? Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Por que eles perceberam que o Senhor não é uma coisa boa pregar o Evangelho?
pregar o evangelho é a vontade de Deus, mas Deus não queria que eles fossem para essa região. Irmãos, na igreja, irmãos, há uma administração do Espírito. E a nossa boa vontade, a nossa parte boa da alma, não pode interferir na administração do Espírito. É Deus que faz a obra. É o Espírito, por meio da palavra, que dá a direção. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí eles tiveram a visão de um varão macedônio. E eles foram para Macedônia. E quando eles foram para Macedônia, a primeira cidade foi em Filipos, né? E não foi um homem que eles viram primeiro, foi uma mulher, Lídia. Depois eles foram encarcerados, foram açoitados, e eles pregaram o evangelho para o carcereiro e para todos da prisão ali. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, está vendo o arranjo de Deus? Mesmo eles ali encarcerados, eles viram que Deus tinha mandado eles ali. Irmãos, mesmo nas situações negativas, foi Deus que mandou para nós. E ali eles puderam pregar o evangelho. E a igreja em Filipe, irmãos, nós vamos ver aqui a importância dessa igreja. Eu vou pular um pouco aqui mais, por causa do tempo. Quando fala que, quando ele continua aqui na sua segunda viagem, ele deixa Timóteo e Silas para trás e vai para a região da Grécia. E ali, no capítulo 18, Paulo, ele fala assim que depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ali, eu vou falar rápido, né? Corinto estava numa região ali que tinha os jogos istmicos, que eram igual às Olimpíadas. E como não tinha casa para todo mundo, as pessoas compravam tendas. E Paulo começou a trabalhar durante a semana, irmãos, para poder se sustentar. Ele estava sem ali o sustento, e ele trabalhava durante a semana, e ao sábado eles pregavam o evangelho nas sinagogas. E ele conheceu Priscila e Áquila nesse ofício. Irmãos, até a falta de provisão para Paulo, a falta de provisão, irmãos, a falta, passando necessidade, precisando trabalhar para suprir as necessidades, não foi um obstáculo e foi um arranjo do Espírito para ele encontrar Priscila e Áquila. E quando a gente vê esse casal, irmãos, este casal era precioso. Romanos 16:3 fala, eu vou só citar, fala que saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Era um casal que cooperava com Paulo. E ali em Atos 20 fala que quando chegou Apolo, eles reuniam, a igreja em Éfeso reuniam na casa de Priscila e Áquila. E eles expuseram todo o caminho para Apolo, da maneira que aprendeu com Paulo. Senhor Jesus! Está vendo, irmãos? A rede de cuidado foi montada por causa que Paulo teve que trabalhar. E aqui no versículo, olha só, irmãos, no versículo 5 fala, ó, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Silas e Timóteo, eles vieram da Macedônia. Macedônia é a cidade que tinha, a região que tinha a igreja em Filipos, que ofertou não só uma vez, mas 2 vezes para Paulo continuar a pregação do evangelho. E quando Silas e Timóteo chegou, aqui fala que
ele parou de trabalhar durante a semana e se dedicou 100%. Irmãos, se ele não tivesse pregado o evangelho para Macedônia, ele não teria levantado uma igreja que cooperava até financeiramente na obra. Senhor Jesus, olha o arranjo divino, irmãos. Olha o arranjo divino. Então, irmãos, tudo coopera. Tudo o Espírito administra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos tocar nisso, né? Para concluir aqui, eu vou ler capítulo 20. Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar esse espírito, né? Quando, na terceira viagem, Paulo ficou de Mileto, e ele não quis entrar em Éfeso, e ele chamou os presbíteros de Mileto para encontrar com ele em Mileto, os presbíteros de Éfeso para encontrar com ele em Mileto. A partir do 17, né? De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Sim. Aí no versículo 23, ele começa a falar aqui com os presbíteros de Éfeso, e no versículo 23 fala: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Senhor Jesus, aqui o Espírito Santo assegura para ele o que espera para ele: tribulações e cadeias. Irmãos, o Senhor, ele falou para os discípulos assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Jesus. Irmãos, outra passagem que o Senhor fala ali: o mundo nos odeia. O mundo, ele não quer nada para nós, né? Não tem nada para nós. Então, o sentimento aqui de Paulo é: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Irmãos, aqui completar a carreira é a de um atleta, é de chegar no final ali, chegar no final da largada. Senhor Jesus, nós estamos no período de Olimpíadas, né? A gente vê pessoas que treinaram 10 anos, estão treinando 4 anos, 20 anos, se dedicando às vezes para correr 10 segundos, né? Fica ali 10 anos, 15 anos, se preparando, e para chegar, correr 10 segundos. Rigorosamente, irmãos. Ali dieta, exercício físico, né? Privando de lazer, privando às vezes de tempo com as pessoas que, né? Cheio de privações ali. Mas para correr 10 segundos por causa de uma coroa corruptível. Paulo, ele não considerava também nada precioso para ele, porque ele sabia que quando ele completasse a carreira, ele ia receber uma coroa incorruptível. Senhor Jesus! Irmãos, nós temos um prêmio para nós, o Espírito tem um prêmio para nós. Senhor Jesus! Por isso a gente precisa ter esse bom ânimo, né? Nós precisamos ter esse espírito de Paulo, de não considerar nada precioso para nós nessa vida. Esse mundo inteiro jaz do maligno, e ele vai ser destruído com fogo. Irmãos, o mundo é uma empresa falida, né? Eu não posso investir mais tempo nesse mundo, mas eu preciso permitir o Espírito trabalhar em mim. Senhor Jesus, irmãos, que possamos ser guiados pelo Espírito, né? Deixar o Espírito trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus, o Espírito, ele tem trabalhado em nós por meio da palavra.
esses versículos eu não li, né? Efésios 5 fala que... Vamos ler lá para concluir, né? Era do início da mensagem. Eu vou ler no final. Essa parte era do início. Senhor Jesus, 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor quer nos apresentar assim, irmãos. Igreja gloriosa, uma noiva adornada, sem mácula, sem ruga. E para isso eu preciso deixar o Espírito me lavar por meio da palavra. Senhor Jesus, irmãos, vamos seguir o Espírito com simplicidade, permitir o trabalhar do Espírito, seguir o falar atual nessa era, e não estranhar o arranjo do Espírito na nossa vida, né? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.